e mandou fazer uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que todos os seus filhos e odiaram-no, tornando-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva deles. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estava antes atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois, José ainda teve um outro sonho e contou deste modo a seus irmãos: tive ainda outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai o repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúme dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Amém, amados? Isso aqui é uma introdução de uma história um tanto quanto longa sobre José, porque aqui literalmente era só o começo do que ele ia viver. Aparentemente era alguém considerado nos dias de hoje um filhinho de papai, né? Porque quando essa expressão é utilizada, normalmente é para afirmar que alguém que tenha méritos ou preferências especiais do pai, né? É mimado pelo pai e às vezes beneficiado pelo pai. Então essa expressão, quando ela vem nesse sentido, caberia muito bem, se eu lesse essa primeira parte apenas aqui, aplicar na vida de José. Falar assim: não, José era um filhinho de papai, porque ele era preferido, ele era mimado. E, amados, antes da gente continuar aqui, eu pedi para o pessoal, o Wesley, né? Pode baixar um pouquinho na frente? E aí você aumenta o meu retorno, que um eco aqui, eu vou me perder aqui. Obrigado, amigo. Então vamos lá. Então, para a gente compreender aqui, amados, um pouco sobre a história de José, nós poderíamos, se lêssemos até aí, poderíamos apenas definir isso. Mas algumas coisas curiosas acontecem com José, eu quero resumir aqui no mais rápido possível. Vamos lá, quero bater meu recorde aqui, nessa história no resumo, para a gente compreender e ver alguns pontos que Deus fala no nosso coração através da história de José. Amados, a primeira coisa que nós percebemos aqui é que José, ele tinha vários irmãos, e ele era aqui preferido dos irmãos. E a Bíblia diz que, baseado a essa preferência, que o pai não tinha dificuldade nenhuma de expor ou de mostrar para os outros irmãos, o que acontecia? Os irmãos dele acabavam nutrindo ódio contra ele. Sabe, esse é um erro comum que vários pais têm cometido. Eles deixam, às vezes, de forma evidente, de que há preferência por algum filho. Sabe, na boa, é natural você ter preferência. Às vezes você tem filho, eu tenho mais afinidade com o filho tal, aqui tá show. Eu tenho afinidade com tal filho e tal, mas o problema aqui foi ele deixar exposto, deixar muito claro isso para os outros irmãos. E muitos pais cometem esse erro, deixam muito claro que tal filho tem preferência. E aí muitos se revoltam, inclusive. Não é difícil você encontrar filhos chateados com os irmãos, porque o pai sempre deu preferência. Ou o pai passou a mão na cabeça por alguma dificuldade, né? Ou, aliás, com às vezes, mesmo erro que os filhos cometem, é tratado de forma diferenciada. E aí várias desculpas vêm. Por exemplo, mas é que ele é muito novo, é que ele é o caçula, entendeu? Ele ainda tem você, e enfim. E aí, às vezes, amados, muitos pais não entendem por que os filhos não se gostam, porque nutriram. E os próprios pais, comportamentos dos pais, acabam influenciando no relacionamento dos próprios filhos.
certo? Por fazer essa balança diferenciada entre os filhos. Mas aqui, amados, falando um pouco sobre José, ele cresce então neste ambiente. Não era culpa de José. José, o pai dele tinha preferência por ele. Mas aqui a Bíblia diz que ele compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Mas o que está deixando claro no texto também é que o seu pai, Israel, né? Outrora Jacó, agora Israel, o nome dele foi mudado. E ele então trata de forma diferenciada, ele amava José, né? Como já foi colocado. E ele cresce nesse ambiente, sendo setado, e os irmãos o odiando, os irmãos ali nutrindo ódio por causa desse comportamento de quem? Era de José? Não era. Era por causa do comportamento do seu pai. E aí, prosseguindo a história de José, a Bíblia diz que baseado por causa deste ódio, dessa raiva aí, lá no capítulo 37, você vai descobrir que José, então, ele é vendido. Exatamente. Primeiramente, alguns irmãos tinham a intenção de matá-lo. O ódio era de tal maneira que eles não iam ter dificuldade em matá-los. Graças a 2 irmãos que se posicionam de forma contrária, em especial um dos irmãos defende e fala, não vamos matá-lo. É sangue do nosso sangue, nós não podemos derramar esse sangue de uma pessoa, não vamos matá-lo. E aí eles colocam ele numa cisterna, deixam lá por um período, e aí quando pinta uma oportunidade, José então, ele é vendido, né, como escravo. Imagine só, amados, alguém que agora vivia um ambiente com os pais, na sua zona de conforto, mimado, todo nutrido, baseado a esse ódio que ele não tem culpa, certo? José não tem culpa disso. Ele então agora é tratado como escravo. Escravo naquela época era escravo, mas literalmente o escravo não tinha mais voz, vez, direito, não tinha escolha. Ele era levado para onde o seu senhor levava. E um desses camaradas, esse escravo, aí já no capítulo 39, a Bíblia diz que ele chega e ele é vendido para um camarada chamado Potifar. E lá, José, ele vai trabalhar nessa casa. E eu gostaria de destacar algumas coisas nesse capítulo 39 que eu achei muito bacana e muito interessante. Porque a Bíblia diz assim, no versículo 2, depois que ele foi vendido para Potifar, no versículo 2 do capítulo 39 diz assim, ora, o Senhor estava com José, em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor, Deus, amparava José e o abençoava em tudo o que ele realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal. Aí, na parte final do versículo 4, diz, ele confiou tudo o que possuía. Sabe o que é interessante aqui, amados? E nós temos que aprender um pouco com a história de José. Porque assim, muitas pessoas acham que quando acontece algo ruim, acabou. Tem gente desistindo por muito menos. Acha que pode ser o fim. Mas quando nós observamos esse texto, e nós observamos que José ele vivia um diferencial, a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Isso fez a diferença na vida de José. Sabe, nós como cristãos, quando nós nos deparamos com um dilema ou um problema grande, a pergunta é, quem é que está com você? Você consegue se atentar que Deus é com você e aquilo ali que você está vivendo não será o fim? Porque às vezes, amados, nós simplesmente achamos que acabou. Sabe, eu tenho observado que nós como cristãos, muitas vezes parece que nós esquecemos o nosso Deus. Esquecemos o Deus que nós servimos. Sabe, diante dos... não tem jeito. Mas, quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que a história dele, depois que ele já está vivendo algo que ele não planejou, ele está vivendo uma situação que ninguém gostaria de estar vivendo, mas Deus começa a reafirmar a presença dele na vida de José. E qual que é o diferencial? Que
tudo aquilo que mesmo que alguém faça mal para você, alguém que já projetou algo ruim para você, quando você colocar as mãos, Deus pode mudar aquela realidade para algo de sucesso. Quer ver um exemplo? Tem pessoas que falam assim, pastor, eu, por exemplo, sou um exemplo. Eu sou péssimo nos negócios, né? Já fiz muito negócio ruim, mas do tipo muito. Só que eu já vi, depois desse negócio ruim, as pessoas declararam, falaram assim, mas esse negócio é muito ruim. Olha, eu já vi negócio ruim, mas o seu tá de parabéns. É muito ruim. E eu falei assim, puxa, mas sabe o que eu fiz muitas vezes, amados? Eu dobrei o joelho e falei, mas Deus pode mudar essa realidade. E às vezes, amado, o negócio ruim, eu fui para a oração e o final da história virou um negócio bom. Então, quando nós às vezes caímos, às vezes porque nós levamos, e às vezes porque nós fomos enganados muitas vezes, ou porque nós não temos culpa de onde caímos a situação, o ruim que estamos vivendo, nós temos que lembrar que nós temos um Deus sobre a nossa vida. Amém, mano? E aquela situação que aparentemente até os diagnósticos, ou tudo está sinalizando para uma direção, você lembra do teu Deus, você lembra dessa postura de José, que Deus era com ele, então a história pode ter outro fim. Sabe, a palavra final sobre a nossa vida tem que ser a de Deus, amados. Sabe, é muito válido, um cara que é experiente, ele olhar e falar assim, não, esse carro está fundido, isso aí já era, acabou. Isso aí não tem mais jeito, mas e Deus? O que Deus pensa a respeito? Então nós, como pessoas que compreendemos que Deus está conosco, nós temos que nos lembrar, e inclusive, principalmente na hora difícil, e aí nós clamarmos o nosso Deus. Amém, irmãos? A Bíblia diz que era tão evidente a presença de Deus na vida de José, que o seu senhor, ou seja, alguém que cultivava outros deuses, porque o egípcio não cultivava o mesmo Deus dos hebreus, ele, percebendo que Deus estava com ele, e que tudo que ele se propunha a fazer, Deus estava com ele, então ele observa, olha só, versículo 3, o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que ele realizava. A presença de Deus e essa companhia, essa convicção do Deus que nós servimos, tem que ser evidente para outras pessoas, amém, irmãos? As outras pessoas precisam perceber. E aí segue a história, a Bíblia diz que, ainda lá no versículo, aqui no versículo 5, na parte final do versículo diz assim, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Olha que tremendo, amados. Talvez hoje você está num ambiente em que as pessoas cultivam Deus. Mas a partir do momento que você está lá, é muito importante que aquele local seja evidenciado e seja palpável e visível através da sua vida, que Deus te abençoe. E aquele lugar mudou o ambiente depois que você começou a caminhar lá. Então, uma prática e sugestão, e eu sugiro para todos aqueles que trabalham no local, ore pelo seu emprego, ore para que seja abençoado, sabe, para que seja a coisa mais comum na sua vida você ouvir, olha, depois que você mudou para esse local, ou depois que você começou a trabalhar, ou depois que você começou a frequentar a minha casa, tudo aqui começou a melhorar. É evidente, você carrega algo especial. Eu vi essa semana, a pessoa falou assim, dando um testemunho, falou assim, depois que eu comecei a caminhar na igreja, eu vi que as coisas começaram a mudar. Sabe, presença de Deus. A presença de Deus. E aí, automaticamente, as pessoas vão perceber isso e vão ser abençoadas. Às vezes você fala assim, mas o problema da empresa que eu trabalho é porque os meus patrões não servem o mesmo Deus. E eu acho que se eles servissem a Deus, meu patrão às vezes ele é muito murmurador, ele reclama. Mas você está lá. Você é um representante de Deus, amém, amados? E através da sua vida, aquele local pode prosperar. Amém, amados? E a Bíblia diz, mas vamos seguindo aqui no capítulo 40. A Bíblia diz que
José e o seu senhor na prisão. Olha que interessante. E os seus sonhos na prisão. José está vivendo um outro episódio da vida dele. Olha só, amados, ele estava numa casa onde ele era muito abençoado, correto? Ele estava abençoando aquele ambiente, tudo muito bem, obrigado. Só que Satanás é Satanás. Ele não vai simplesmente deixar as coisas fluírem, ele vai sempre tentar. E a Bíblia diz, ainda lá no capítulo 39, a Bíblia diz que José, ele era um jovem, lá no versículo 6, na parte final ali, diz assim, ó: José era um homem de belo porte e tinha um rosto muito bonito. Pensa num cara bonito, né? Belo porte está falando do físico e um rosto bonito. Então, às vezes o cara tem um físico, né? Mas não tem um rosto legal. E às vezes tem um rosto, mas não tem um físico. Enfim, mas José era o completão do pedaço. Ele era bonito fisicamente e visualmente no rosto. E a Bíblia diz que isso chama a atenção. Ó, algum tempo, no versículo 7, algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela convidou: vem deitar comigo. Imagine só, amados. O pecado faz um convite para José. Fala: José, vem aqui. Sabe, amados, José, ele estava vivendo uma condição de escravo. E ela era a mulher do seu senhor. Certo? Escravo tem muita opinião? Não tem muita nem pouca, ele não tem opinião nenhuma. Se você estudar sobre escravo, você vai ver que o escravo ele não tinha direito nem de falar. Nem de falar. E se tinha algum escravo que falava muito, o escravo cortava a língua. Não é difícil você encontrar a história nesse sentido. Então, assim, essa limitação de posicionamento, hoje, amado, hoje a coisa mais comum é o quê? Funcionário batendo a boca com o patrão. É um negócio esquisito, né? Os três falam assim: você é patrão, né? Você paga, você rala para pagar o salário do funcionário. E tem funcionário, aí o cara chega e fala: rapaz, que estranho. Eu já me peguei assim, quando eu tinha a empresa, eu falei assim: mas que estranho isso. Não tem o menor sentido. Eu estou pagando para me incomodar. Eu estou pagando para o cara me desrespeitar, mas que estranho isso. Sabe, o mundo está bem estranho. Então hoje é muito comum um funcionário que bate boca, que questiona, e se você não concorda muito, ele vai para a justiça. Só que José, amado, ele não tinha ele não conhecia nem as leis trabalhistas. Ele vivia em outro tempo, em outro período, em que ser escravo era literalmente não ter voz, não ter opinião. Mas a Bíblia diz que ele, por ser um escravo diferenciado, ele tinha acesso, ele liderava outras pessoas, ele já coordenava, tudo ali naquela casa estava sob a responsabilidade dele. Mas a Bíblia diz aqui que essa mulher cobiçou ele. No entanto, no versículo 8 diz assim, ó: no entanto, ele se recusou, afirmou a mulher, seu senhor. Olha lá, vou pular lá o versículo 9 para a gente resumir. Ele respondendo para a sua patroa, ele falando assim: olha, eu sou responsável por tudo aqui. E lá na parte final desse versículo, do versículo 9, uma fala que eu gostaria de destacar aqui: como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu e pecar contra Deus? Aqui no versículo 8 e 9, ele está dizendo assim, nesse diálogo, para resumir aqui, ele fala assim: olha, eu aqui sou responsável por tudo, meu senhor. Eu tenho total autoridade. Tem coisas aqui que nem meu patrão sabe mais, e tão confiança que ele tem em mim. E ele, dentre poucas coisas que ele pediu para mim não. Porque naquela época era comum. Se uma senhora pedisse o escravo, acabou, estava resolvido. Só que ele deixou claro que havia um pedido acerca daquilo. Só que o mais interessante que ele coloca aqui e fala assim: olha, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu senhor e pecar contra Deus? Ele honra o patrão, mas ele honra também Deus. Então José, um dos diferenciais de José, e que fazia com que não só Deus estava com ele, mas que ele estivesse com Deus, porque aqui mostra que ele estava compromissado com os propósitos de Deus. Ele estava compromissado com a orientação de Deus. E a Bíblia diz aqui que ele, então, se posiciona contrário e diz que não poderia. A Bíblia diz que,
José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Sabe, amados, muitos de nós, o pecado tem se oferecido, tem chamado, né, tem provocado, e esse pecado pode ser aplicado de várias formas. Existe todo tipo de pecado, e não existe pecadinho ou pecadão, tudo é pecado para Deus, amém, amados? E muitas vezes o pecado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, numa transação financeira ou uma transação de negócios, é a coisa mais comum a pessoa falar assim: olha, desse jeito não dá, mas tem um jeitinho aqui que dá, que é contrário aos valores de Cristo. E muita gente acha que não tem nada a ver e cede ao pecado, cede a esse convite, sabe? Muitas vezes nós somos provocados e convidados a pecar quando nós somos irados. As pessoas nos provocam, às vezes acontece uma situação, em outras palavras, a gente usa o argumento de eu tenho razão. Mas ali, o senhor tem como que ali o senhor tem razão, eu tenho razão. Mas por causa da razão, muitos perdem a razão, né? Bate no peito, não, porque eu tenho razão, eu tenho direito, então eu posso fazer. Só que José, ele entendia que aquilo era errado, ele poderia fazer ali, ceder, mas não, ele entendia que ele pecava contra o patrão e pecava contra Deus. E ele dizia e afirmava. Sabe outra coisa legal? É que nessa fala aqui, a Bíblia diz assim, ó: José se recusava e fazia o possível para se manter longe da presença dela. Amados, tem gente que acha que essa resposta aqui vai resolver tudo, ó. Mas Deus, o Senhor sabe, né? Esse ambiente aqui não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Acaba que, né? O que eu ia fazer, né? Eu estava lá, então, foi difícil. Você entende, a carne é fraca e tudo mais. Vou dar um exemplo aqui na prática. Um dia, quando eu me converti, e eu vivi uma situação que eu morava, né, algumas quadras, e eu tinha que passar por uma praça lá na cidade, em Sorriso, que eu me converti. E toda vez que eu ia passar lá naquela praça, naquele horário, normalmente quando eu saía, ou às vezes quando eu ia para a igreja, sempre quando eu ia ou saía da igreja, às vezes eu tinha que passar pela praça. E aquela praça, mas era um poço de prostituição, sabe? Mulheres vestindo roupas provocantes, sem o menor pudor, fazendo danças sensuais e tudo mais, de modo que faziam com que eu pecasse. E um dia, eu falei assim, mas Deus, por que eu peco? Quase me martirizando, meu Deus, por que eu peco? Eu não quero pecar mais, a minha mente, não sei o que e tal, e sabe, mas Deus falou bem claramente, simples, o quê? Para de passar na praça, sabe, porque era o caminho mais curto, para mim era cômodo, se eu não passasse pela praça, eu tinha que dar uma voltona. A partir do momento que eu decidi que vale a pena o esforço, fugir da aparência do mal, o índice de pecado, pelo menos naquela área. Entende, irmãos? Então, assim, a verdade é que, infelizmente, tem pessoas que simplesmente usam a desculpa. Ah, mas é que a TV já estava ligada. Só tem aquele canal. Mas é que, né, todo mundo assiste Netflix. Ah, mas é que lá em casa, o pessoal, né, convidado, o pessoal de fora, e acabou entrando bebida lá, e a gente, entendeu? E aí tem um monte de desculpa. Amado, você pode dar desculpa para mim, para o seu irmão, para os seus amigos, para todo mundo, mas para Deus você não engana, amém, amados? A Bíblia diz que toda vez que pintar um pecado, Deus vai dar uma válvula de escape. Sabe? Toda vez. Não adianta você usar desculpa, mas eu não tinha outra alternativa. Se é relacionado a pecado, você tinha sim. Você tinha sim. Amém, amados? A Bíblia garante isso. Você tem uma válvula de escape. Deus sempre vai abrir. Aonde a tentação estiver, Deus vai abrir. E sabe o que é interessante? Eu ministrei muitas vezes isso para o jovem. Quando você ver o pecado, guarde isso no coração e aprenda isso com José. Quando você se deparar com o pecado, você só tem uma coisa para fazer com ele. Diante dele. Corre. Cai fora. Se afasta. Sabe? Agora, sabe, tem gente que fica assim, ó. Ô pecado, seguinte, eu tô aqui, você fica aí, hein?
eu não vou pecar, eu estou firme. Fica aí, pecado. Fica flertando com o pecado, mas flertando. Sabe, dialogando. Não, eu vou ver até onde vai, mas eu aguento. Pode ficar tranquilo. Com o pecado não se flerta, não se conversa, não se negocia. Você só faz uma coisa, sai fora. Corre dele. Amém, amados? Alguns falam assim, mas eu não vou me acovardar, né? Eu não podia ser covarde, né? É melhor ser um covarde, considerado pelo mundo aqui na terra, do que ser um valentão lá no inferno. Ser um covarde aqui na terra, mas herdar o reino dos céus, e você se livrar da condenação. Porque quando nós estivermos diante de Deus, não vai ter desculpa. Amém, irmãos? Muito bem. Avançando aqui ainda na história de José. A Bíblia diz que logo em seguida, depois que ele vive a situação, a mulher de Potifar arma para ele, acusa ele falsamente, de forma mentirosa, dizendo que ele estava intentando contra ela, que não era ela, era ele que estava atrás dela, e tentou agarrá-la. Ele acaba parando numa prisão. Quando ele para na prisão, a Bíblia diz que, depois que ele foge, né, acabou sendo condenado, o patrão acreditou. Pastor, por que às vezes parece que algumas pessoas, no mal, quando intentam contra a gente, parece que prospera? É simples, amados. Potifar servia a Deus? Não servia. A mulher dele servia? Não servia. É claro que ele vai ter mais conexão com a mulher dele do que com alguém de Deus. Então, às vezes você quer justiça da onde não conhece a justiça. Eu queria... Poxa, meu patrão poderia ter me defendido. Alguém da minha família poderia ter me defendido. A pergunta é, serve a Deus? O juízo no coração dela vem de Deus? Então, não se fadigue com isso, amém, amados? Entenda que o justo é Deus. Ainda mais se a pessoa não serve a Deus, aí que a possibilidade de ser injusto é grande. Ok? Apesar de ter muitas pessoas que não servem a Deus, mas que são mais justos do que os que dizem que servem a Deus, né? Tem uns negócios esquisitos. Mas olha só. A Bíblia diz que depois que ele é injustiçado, o patrão dele compra a briga. A Bíblia diz que, lá no versículo 20, diz assim, o Senhor José mandou jogá-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. Assim ele ficou na prisão. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder, e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Lá estava José, injustiçado, estava sendo penalizado por algo que ele não fez, mas a Bíblia diz que Deus estava com ele. Deus estava vendo ele. Talvez você está aqui nessa noite ou está em casa assistindo essa live e se você olhar para a sua vida, é uma sequência de injustiça. A Bíblia diz que José, porque Deus estava com ele, independente, amado, de onde você estiver, aonde você chegar, se você for injustiçado ou o que aconteceu, se Deus estiver com você, saiba que o nome de Deus será glorificado através da sua vida. Você vai ser abençoado, independente de onde você estiver. Então, às vezes, em vez de a gente ficar assim, se lamentando, o quanto foi injustiçado, Deus, por que eu estou aqui nesse lugar? Por que eu estou assim, assado? Por que eu peguei não sei o quê? Comece a glorificar a Deus e falar, Deus, obrigado. Eu posso não entender o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor é fiel e que o Senhor está comigo. Amém, amados? O nosso Deus não nos abandona. Ele sempre estará conosco, em qualquer lugar. Então, às vezes nós travamos lá, questionando, sendo que nós podemos ficar assim, Deus, se o Senhor me trouxe, sabe, um dia, se o Senhor me trouxe, para concluir assim, se o Senhor me trouxe aqui é porque o Senhor tem um propósito para mim. Agora faz eu enxergar. Talvez está na hora de você começar a orar assim, Deus, abre meus olhos espirituais. Por que eu estou aqui? Por que eu estou com esse pessoal aqui? Por que eu estou nesse local? Por que eu estou vivendo essa situação? A Bíblia diz que logo depois que ele está ali na cadeia, Deus abençoa, ele tem a oportunidade de revelar sonhos para duas pessoas. Uma dessas pessoas era o copeiro do rei. E esse sonho que ele revela, a Bíblia diz que esse sonho mostra para esse copeiro que ele ia viver. E o único pedido que o José diz para esse copeiro, fala assim, lá no capítulo 40, versículo 14, diz assim, contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó. Em outras palavras, José viu ali a oportunidade dele sair daquela injustiça. E a Bíblia diz, ainda lá no versículo 23 do capítulo 40, diz assim, apesar de
tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu completamente de José. O copeiro tinha saído do presídio, foi lá viver, voltou, restabeleceu a profissão dele, já estava servindo novamente, tudo restabelecido, e ele só tinha que lembrar de José. Falou, olha, tem um amigo. Não, a Bíblia diz que ele esqueceu. Mas o interessante, no 41, diz assim, 2 anos se passaram, certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé, à margem do rio Nilo. O faraó, né, o rei do Egito, ele então tem um sonho. E quem é que revela sonho? Aí sim, amados, o copeiro lembra. Olha, porque os conselheiros do rei não conseguiram revelar o sonho do faraó. E aí o faraó estava em crise. E agora? Quem que poderia fazer? E aí a Bíblia diz que esse copeiro conta de José, o faraó ouve essa história, lá no versículo 14 diz assim, o faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão. Depois que José revela o sonho, Deus, né, demonstra, e o interessante é que na revelação do sonho de José, a Bíblia diz que, olha a fala de José, versículo 16, contudo José disse ao faraó, quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Lá no versículo 28, na parte B, diz assim, aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. E José então revela o significado do sonho. E José deixa sempre bem claro, não sou eu. José poderia muito bem, agora eu tenho, né? Eu revelo os sonhos. Mas José sempre lembrou que era Deus que dava a graça para ele. Sabe, nós lembramos que Deus é conosco, é muito importante, amados. Quando nós fomos glorificados em alguma coisa, não esquecer aquele que é glorificado de verdade e é digno de glória e de honra, que é Deus. Muitas pessoas, já viu aquela frase, dá o poder, conhece as pessoas? Muitas pessoas se revelam um cristianismo limitado ou um cristianismo que é mais apegado ao dinheiro ou que o cristianismo pode dar como benefício, às vezes financeiro ou quando as coisas vão muito bem, obrigado. Tem muita gente que tem abandonado Deus quando as coisas vão muito bem. E para fechar aqui o raciocínio, depois que José faz isso, ele é muito abençoado. E para finalizar o resumo aqui, depois que ele é muito abençoado, o faraó coloca ele como o homem mais poderoso depois do faraó, dá o próprio anel dele para ele se tornar governador. Um cara, né, foi muito abençoado, José, porque Deus estava com ele, foi visível isso. A Bíblia diz que José, depois de um tempo, os irmãos dele, depois desse sonho, resultado desse sonho, que a fome ia assolar, José se preparou, fez com que o Egito se preparasse. O povo, então, vai lá pedir, comprar alimento, adquirir, porque só lá que tinha. A Bíblia diz que quem que ele encontra lá? Os familiares, os irmãos dele. José reconheceu. A Bíblia diz, se você olhar ali no capítulo 42, no versículo 8, diz assim, assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. José estava diferente, obviamente, e ele reconhece os seus irmãos. Depois que ele reconhece os seus irmãos, depois que ele verifica ali, ele então faz uma trama para poder se reconectar com os irmãos dele. Mas o mais interessante, amados, que depois você vai poder acompanhar, e eu quero só impulsionar você a ler em casa, ok? Devido ao nosso tempo, nós vamos resumir. José, então, depois que ele começa essa conexão com os irmãos, várias situações ele acaba colocando ali para os irmãos deles viverem. Mas o final de tudo, amados, no final de tudo, lá no capítulo 45, a Bíblia diz que José, no versículo 3, capítulo 45, José declarou aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, pois estavam por demais de conturbados e perplexos ao revê-lo. Ele tem um grande encontro. E sabe o que é interessante? A Bíblia diz que essa perplexidade e essa conturbação que assolava os irmãos dele, sabe o que era, amados? Alguém que te devia no cartório. Por quê? Os caras simplesmente tinham vendido ele como escravo, tinham literalmente ferrado com a vida dele. Não é verdade? Tinham ferrado com a vida dele. Ele viveu um monte de coisas que ele não era para ele viver. O que você acha? No mínimo os caras iam ter remorso. Se não arrependimento, mas remorso. Mas a Bíblia diz que, no versículo 4,
do capítulo 45. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeis para o Egito. Mas agora não vos entristeçai, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Sabe o que José está falando aqui? E essa aqui é uma grande chave espiritual, que pode ser, sabe, o segredo do sucesso para você cristão. José estava dizendo: olha, tudo isso que aconteceu, Deus é um Deus permissivo, Ele me permitiu viver essa situação para que agora eu pudesse ser bênção na vida de vocês. Sabe, em nenhum momento Ele fala: olha, vocês me ferraram, vocês, em nenhum momento. E Ele acalma a parada, no entendimento de Deus, que olha, tudo que é ruim que pode acontecer, Deus é um Deus permissivo. Sabe, tudo que acontece na sua vida, amados, é consequência? É, às vezes é consequência, às vezes você vai viver coisas que você não plantou, você vai colher o que você não plantou. Agora, uma coisa você precisa entender: não há um fio de cabelo que caia do céu sem que Deus permita. Então, se nós compreendemos isso, nós paramos de reclamar, paramos de murmurar, paramos de questionar a Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? O que o Senhor tem para nós ou para mim? Eu quero compreender. Amém, amados? Eu gostaria que você ficasse em pé e eu gostaria de fazer uma oração. Sabe, ainda no versículo 7, José, ele diz assim, ó: Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra, para salvar as vossas vidas. Sabe, tem gente que simplesmente quando acontece algo ruim, só consegue ver o lado ruim das coisas. José, alguém que Deus andava com ele e tinha essa convicção de Deus estava guiando os passos dele, ele diz assim: olha, algo bom tem aqui. Está na hora de nós, como cristãos, que dizemos que Deus anda conosco, de começar a olhar o lado bom das coisas. Estão entendendo, amados? O lado bom das coisas. O que é que Deus está fazendo? O que que Deus está ensinando? O que que Deus está sinalizando? Talvez vai acontecer algo que você não gostaria. Você vai se sentir injustiçado. Deus, olha aqui, amados, de pessoas que te amam, que eram para te amar, para cuidar de você. Os seus irmãos, sabe, que era o que José estava vivendo. Os irmãos deles pisaram na bola com ele. Mas ele não usou isso para ser motivo de ódio. Ele não usou isso para ser motivo de ódio. Ele transformou isso para a glória do Senhor. Ele falou: isso é bênção. Fiquem tranquilos, Deus é bom. Deus já está nesse negócio, alguma coisa. Sabe, tem gente que para na estrada porque atrasou um pouquinho, está consertando. Meu Deus, vou ficar aqui e não sei o quê. Talvez Deus está fazendo um livramento. Sabe, você não sabe o que está rolando. Glorifica a Deus e pare de murmurar. Amém, irmãos? Gostaria de orar com você. Para que você viva isso. Experimente. Em nenhum momento, olha no versículo 15, olha que interessante isso aqui, amados. No versículo 15 do capítulo 45. Em seguida, ele cobriu de beijo todos os seus irmãos e, abraçando-o, expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo, os irmãos conseguiram conversar com ele. Nenhum ressentimento. O cara era só amor, mas por quê? Deus era com ele. A pergunta é: Deus é com você? Você já viveu tantas coisas. Por que está essa amargura ainda? Será que você não consegue abrir a mente e compreender que Deus esteve e estará sempre com você? Ele nunca te abandonou. Ele nunca te abandonará. Amém, irmãos? Ele sempre estará com você. Transforme isso que talvez foi ruim. Transforme, sabe? Algo que eu já repeti, eu já falei aqui na igreja, eu volto a repetir. Algo que eu ouvi do pastor e achei tremendo. Eu acho que tem tudo a ver. Nós, como igreja, estamos vivendo tudo isso no mundo, estamos vivendo um tempo técnico para reavaliar muitas coisas que às vezes nós não tínhamos tempos. Relacionamento com família, relacionamento na igreja, entre outras coisas. Amém, amados?